Alô, Brazucas, tudo bem? Estamos de volta para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro e desta vez vamos recordar o Campeonato Brasileiro de 1990. O Campeonato Brasileiro de 1990 contou com a participação de 20 clubes, estes divididos em dois grupos. No primeiro turno, os times se enfrentaram dentro dos próprios grupos. Já no segundo, o Grupo A cruzou com o Grupo B. Classificavam-se para as quartas de final os vencedores dos turnos de cada chave, mais os 4 clubes com melhor campanha na colocação geral. O detalhe é que se o vencedor de um dos turnos ficasse entre as duas últimas colocações na classificação geral, perdia o direito de passar para a fase seguinte. Grêmio e Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, Bahia e Bragantino, São Paulo e Santos foram os classificados para as quartas de final. O Corinthians eliminou o Atlético Mineiro, já o Grêmio passou pelo Palmeiras. O Bahia avançou diante do Bragantino e o São Paulo desclassificou o Santos. Nas semifinais, o Corinthians passou pelo Bahia. No primeiro jogo, vitória corintiana por 2-1 no estádio do Pacaembu. Já no jogo de volta, o time paulista garantiu a vaga empatando em 0-0 na Fonte Nova. Na outra semifinal, o São Paulo passou pelo Grêmio vencendo o primeiro jogo por 2-0 no Morumbi e garantiu a vaga perdendo por 1-0 no Estádio Olímpico. A final foi toda paulista. No primeiro confronto, o Corinthians venceu por 1-0 gol de Wilson Mano, revertendo assim a vantagem do São Paulo. Já no segundo jogo, no dia 16 de dezembro, o Corinthians garantiu o título nacional, vencendo novamente o São Paulo por 1-0, gol de Tupanzinho. O Corinthians foi campeão brasileiro com 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, fez 23 gols e sofreu 20. O artilheiro do timão no campeonato foi Neto, com 9 gols. São José e Inter de Limeira foram rebaixados para a Série B e o goleador do Campeonato Brasileiro de 1990 foi Charles do Bahia, que marcou 11 gols. E o convidado brazuca desta semana que vai nos ajudar a contar um pouco desta conquista corintiana é o ex-ponteiro, ex-atacante Fabinho. Mas não esqueça de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube para recordar outros grandes momentos do futebol brasileiro. Tudo bem, Fabinho? Muito obrigado por atender o Brazuca. Tudo bem, Elias. O prazer é meu estar participando do Brazuca, aí tá junto com o pessoal aí falando daquele título tão importante para minha carreira e para a torcida do Corinthians. Pois é, Fabinho, já começando a nossa conversa, conte para nós como é que foi a sua chegada no Corinthians, né? Não foi em 1990, né? Você chegou um pouco antes. Isso, Elias. Eu cheguei em 89, eu disputei o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, e do Novo Horizontino eu recebi a proposta do Corinthians. Cheguei no Corinthians no meio da competição da Copa do Brasil, e aí depois iniciou o Brasileiro, né, onde nós fizemos uma boa campanha também, já em 89, uma base muito boa, e que deu sequência para o Brasileiro de 90. Pois é, e essa base de 89 se manteve em 90 no Campeonato Paulista e também no Brasileirão, até porque o Vicente Matheus não queria abrir muito a mão em gastar, principalmente em novas contratações, né? É verdade. Como é que foi a formação desse grupo aí? O grupo de 89 era um grupo mais com jogadores consagrados, com jogadores mais tarimbados, acostumados a jogos importantes. E em 90 o Matheus, com a direção, resolveram contratar e apostar em jogadores mais novos, né? Eu fui contratado no mesmo dia, na minha estreia foi junto com a do Neto, por exemplo, né, em 89, do Eduardo, que jogava no Atlético Mineiro, né, tinha o Denis, também, que veio com o Neto do Palmeiras, do lateral esquerdo, e em 90 a direção optou por enxugar a folha de pagamento, optando por jogadores da base e jogadores vindos de equipes, né, do interior, caso do Tupanzinho, do Guinei, do Antônio Carlos, do Ângelo, que vieram todos de equipes
como São Bento, Jaú, e acabou dando certo, né? Essa fórmula foi importante porque o grupo fechou e começou a conquistar título. Pois é, o Campeonato Brasileiro começando, o Corinthians naquela ocasião, né, Fabinho, quase foi campeão paulista, né, fez uma belíssima campanha e iniciou aquele Campeonato Brasileiro com derrota para o Grêmio por 3-0. O técnico era o Zé Maria, isso? Isso, foi o Zé Maria, mas não o Zé Maria, lateral direito, que jogou lateral em 77, né? O Zé Maria, né? Era treinador das categorias de base, do Sub-20, e ele iniciou, né, com a equipe, pegou a equipe num momento muito ruim, porque a gente ficou de fora da final do Campeonato Paulista, onde o nosso time estava praticamente mais de 30 jogos invictos, e num jogo absurdo lá em Bragança, nossa equipe ficou de fora com um empate do 0-0, a equipe ficou fora das finais do Campeonato Paulista, e a equipe sentiu muito no jogo, pro jogo do Grêmio, né? Muitos jogadores não foram jogadores considerados titulares, não foram para esse jogo, com problemas de contusão, problemas de contrato, e nós pegamos o time do Grêmio, um timaço, e foi um jogo que foi 3, que era para ser 6. Então a gente... O Grêmio na época era o time que foi a melhor campanha, né, do Brasileirão naquela época, na primeira fase, né? Sim, o time do Grêmio era muito bom, Caio, Paulo Egídio, olha, time fantástico, e a gente sabia que ia ter dificuldade já no primeiro jogo, né, por estar enfrentando uma equipe já qualificada, tanto é que o Grêmio chegou a disputar aí a parte semifinal do campeonato para decidir título. Então, foi um jogo atípico para a gente, porque muitos desfalques, jogadores da base subindo, mas a gente sabia que ao longo da competição a situação ia normalizar e a gente ia crescer. E com esse início ruim de campeonato, o Zé Maria não se manteve no cargo, aí chegou Nelsinho Batista, e havia sido vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino, né? Como é que foi a chegada do Nelsinho? Como é que vocês assimilaram a chegada dele? Você já conhecia o trabalho do Nelsinho, não só pelo através do Novo Horizontino? Nós acompanhamos o Novo Horizontino porque disputamos o Campeonato Paulista, sabíamos que o Nelsinho estava fazendo um grande trabalho junto com o Flávio Trevisan, que era preparador físico, e o Flávio já estava no Corinthians, né, com a gente, chegou no começo. Então nós sabíamos que, pelo menos em termos de comissão técnica, havia um entrosamento, né? E o Nelsinho chegou, né, com o jeito dele de trabalhando muito a parte tática da equipe, valorizando o grupo. Então isso daí foi muito importante para a gente. O grupo abraçou também, deu toda a condição para que ele pudesse trabalhar. E a arrancada foi tão boa que o time ficou 13 partidas sem perder na competição, né? Então, como eu falei, né, Elias, a nossa equipe já tinha uma base legal do ano passado, do ano anterior, e aí contratou também peças importantes com jogadores com ambição de chegar e ir bem, de conquistar. Então foi encaixando, o Nelsinho foi vendo o que poderia melhorar, qual seria a melhor forma da equipe jogar, aproveitar o potencial de cada jogador. Então isso daí foi fundamental, né, para o nosso crescimento, né? E eu estava bastante convicto que a gente ia crescer ao longo do campeonato. E taticamente, como é que jogava esse time do Nelsinho? Taticamente era um time que jogava para não deixar o adversário jogar e
e tendo condições de força ofensiva de fazer o gol, né? Mas a intenção, a gente era neutralizar os pontos fortes dos adversários e jogar, né? Então, geralmente, isso daí acontecia, porque muita gente falava que era um time que não fazia muito gols, não criava muito, mas era objetivo. E eu falo que quando tinha necessidade de se fazer, tinha poder para decidir, tinham jogadores decisivos. Pois é, até na época se dizia que era no time do Corinthians era tocar a bola para o Neto, que o Neto resolvia, que o Neto era o grande expoente técnico daquele time, era isso mesmo? Sim, não, o Neto com certeza era o destaque da equipe, era o jogador que sempre puxou a responsabilidade em decisão para ele mesmo sentia bem com isso. Olha, toca a bola em mim que eu vou fazer, né? Então, foi muito importante essa participação do Neto, porque ele também estava saindo do Palmeiras, saiu do Palmeiras numa situação de troca, desvalorizado. Então, todos que estavam naquele grupo estavam procurando seu espaço no cenário dos jogadores vitoriosos, né? Então, contratos já não eram tão longos, então os jogadores, a gente se preocupava em fazer, sim, boas campanhas para poder ter uma sequência melhor. E o Fabinho naquele time, qual era a função dele? Somente ser aquele ponteiro direito que jogava junto ao centro? Até não tinha especificamente um centroavante, né? O Neto fazia aquela função de falso 9, juntamente revezando ali com o Tupanzinho. Mas o Fabinho dentro desse time, qual era a função? O que ele fazia? Era aquele ponteiro que ficava só no ataque ou ajudava a equipe? Não, a minha função era ajudar na marcação também, porque nós tínhamos um esquema onde o Neto era um cara que chegava à frente e não tinha muita função de marcação, até porque o grupo mesmo entendeu que na marcação ele não ia ajudar, não era característica dele. Então não adiantava cobrar dele uma situação que ele não ia poder fazer. A realidade é essa. E se fizesse, não ia fazer talvez bem feito. Ele ia fazer o que ele sabia de fazer melhor, que era decidir, né? Fazer os gols, porque o Neto é impressionante. Eu acho que talvez, com certeza, dos jogadores que eu joguei, foi o que mais tinha condições de decisão. Ele tinha velocidade com a bola nos pés, ele tinha um ótimo cabeceio, postura de cabeceio. Se você vê os gols dele de cabeça, um ótimo cabeceio. Ele chutava muito bem de esquerda, e se caísse na direita também chutava. Então, quer dizer, era um jogador decisivo. Então, seria na minha opinião, e na opinião, lógico, do Nelsinho e daquele grupo, um desperdício você colocar um jogador para fazer uma função de marcação. Então, o grupo assimilou essa situação, e eu também tinha essa função de marcar. Eu fazia a recomposição, às vezes pelo meio, às vezes pela lateral, e eu tive o grande prazer também, Elias, de jogar com um lateral fantástico, que era o Giba. Então, né? Eu tenho certeza que nada teria acontecido, principalmente para mim, se eu tivesse jogado talvez com um lateral diferente. Porque o Giba era impressionante. Ele tinha ele passava uma confiança, tanto é que ele falava para mim: Fabinho, eu peguei a bola aqui, esquece que eu não vou tocar para volante, eu não vou tocar para zagueiro, eu vou tocar em você, e você se vira. Quer dizer, isso daí eu acho que é uma coisa que com certeza mostrava a confiança, né, que ele tinha, não só em mim, mas como nele também, de forçar a jogada. É verdade. A campanha do Brasileiro naquela ocasião foi uma campanha regular. O Corinthians acabou se classificando pelo índice técnico, né, não na questão das primeiras colocações dentro dos grupos, mas pelo índice técnico.
na sua visão, qual foi o jogo determinante para a arrancada até a final? Olha, o jogo determinante, talvez assim, pelo fato de termos classificado olhando para o telão do Pacaembu, né? Quer dizer, porque nós perdemos o Inter em casa e tinham que ter uma série de resultados para que a gente não classificasse, e os resultados aconteceram, quer dizer, a maioria deles, então, quer dizer, a gente teve um momentinho de apreensão ali, e aí, a hora que observamos e vimos que classificamos, eu falo por mim, não é nem pelo grupo, eu falei, deixaram chegar, agora esquece, né? Foi o pensamento que eu tive, porque assim, era um grupo que eu tinha muita confiança naquele grupo. Apesar que muita gente comentar, mas você ali no dia a dia sabia que era um grupo determinado e um grupo que se deixasse chegar ia ser difícil. Então, Mas o que aconteceu nessa partida contra o Inter aí, que 3-0, o Inter brigava para não cair, rebaixamento. O que houve no time que conseguiu perder para o Internacional, que tinha uma das piores campanhas naquela época no campeonato? Então, foi um jogo onde o nosso time iniciou muito bem o jogo. Iniciou em cima, forte, iniciou. Mas o time do Inter entrou focado, tinha grandes jogadores também, entrou focado e o nosso time, talvez, até pelo fato de ter uma condição de, às vezes, classificar até perdendo e precisava acontecer muita coisa para que não classificasse, talvez deu uma vacilada, e o Inter foi feliz, fez o primeiro gol, depois jogou em cima, fez o segundo, fez o terceiro. Então a gente sabe, campeonato muito difícil e com grandes equipes, e que você não pode bobear não, porque não tem tempo de recuperação. Pois é, foi um campeonato muito equilibrado, né, Fabinho? Destacamos aí no início da conversa o Grêmio, né? O Grêmio treinado pelo Evaristo de Macedo fez uma grande campanha. O São Paulo do Tele também tinha uma grande campanha. O Flamengo, o Fluminense, enfim, os grandes clubes tinham grandes jogadores, né? É um campeonato muito equilibrado. O próprio Bragantino, né, que na época estava subindo, o primeiro campeonato, mas tinha um bom time, né? São José. Não, eram equipes fantásticas e jogadores de qualidade. Não tinha jogo fácil, não tinha aquele favorito, e eram todos jogos bons de se ver, né? Porque você via qualidade, né, nos jogos. Então, para a gente mesmo, nós jogadores do Corinthians, nós sabíamos, né, que qualquer adversário que a gente fosse disputar ia ser dureza e ia ser sempre o favorito, porque nós não tínhamos assim, a mídia não via o nosso time como um dos favoritos. Então a gente, apesar de às vezes ficar um pouco chateado, a gente entendia também, né, porque era um time que o Corinthians, o clube em si, não brigava por brasileiros, e sim visava muito o estadual, né? A partir do momento desse título, o clube começou a pensar diferente, né? Começou a gostar de ser um clube vencedor em tudo que disputa, né? Então, eu acho que pela grandeza da instituição e da sua torcida, isso daí já era para ter acontecido muito antes, né? Mas, para nós, né, jogadores de 90, Deus abençoou a nossa trajetória aí. E depois do susto contra o Internacional, e veio as finais, né? E começando contra um Atlético Mineiro, que era a segunda melhor campanha da competição. O que você lembra desse confronto contra o Galo Mineiro? Primeira partida, virada no Pacaembu, e depois segurando a vaga no Mineirão. Primeiro jogo, começo do jogo, já sofremos um gol. Eles já jogavam pelo empate nos dois jogos, então a gente já tinha uma desvantagem.
E depois disso, o nosso time amassou o Atlético. Nosso time, é o que eu falei, era um time que se defendia, mas quando tinha que sair para o jogo, sabia, tinha poder de decisão. E o Atlético jogava também com os jogadores qualificados nos contra-ataques. No final do jogo, eles tiveram um contra-ataque importante também, quase fizeram o gol. E a gente tinha que arriscar. Então, a gente conseguiu reverter no Pacaembu, o Neto decidindo, né? Depois fomos a Belo Horizonte com o regulamento debaixo do braço, né? E nesse jogo o Neto não pôde jogar, estava suspenso, e a nossa equipe teve que alterar um pouquinho a forma de atuar, porque nós perdemos um jogador fundamental para nossas principais jogadas, e felizmente deu tudo certo. E depois, nas semifinais, o Bahia, que havia sido campeão em 88 e ainda mantinha alguns jogadores daquela conquista, e era um time experiente. Como é que foram esses confrontos com o time baiano? Outro timaço, né? Já foi campeão em 88, manteve a base, jogadores de qualidade, com potencial, e jogando na Fonte Nova com o auxílio da sua torcida gigante também. Fonte Nova, um calor danado, torcedor empolgando, a grama alta, o campo grande, a gente sabe, meu, é hoje, né? Mas como eu falei, nosso time era muito, muito, muito preparado, muito experiente, o jogador não se deixava abalar, já tínhamos passado por situações ao longo da competição que, né, a gente sabia que era uma dificuldade, mas que a gente não ia dar muita brecha para eles. Perdemos o primeiro jogo, começamos perdendo o primeiro jogo também no Pacaembu, aí foi aquela batalha para virar o jogo, viramos, aí fomos a Salvador, novamente com a reversão de resultados, né? A gente jogando pelo empate, então a nossa equipe conseguiu anular, tanto é que eu não me recordo do Bahia ter em nenhum momento sufocado nossa equipe, ter tido muitas chances de gols. A nossa equipe eu acho que até foi superior a deles, né? Mas, sem dúvida, jogadores excelentes. Mas, Fabinho, o que você falou que o time era experiente até certo ponto, mas o que acontecia que o time sempre saía perdendo, principalmente nesses dois jogos decisivos, contra o Atlético e contra o Bahia? O que acontecia que o time saía perdendo e depois tinha que lutar para virar o jogo? Então, talvez por saber que a gente ia jogar com um adversário com a vantagem do empate, a gente ter que reverter, causou um pouquinho assim, contra o Atlético foi uma infelicidade, um erro individual, nós perdemos a bola ali, o rapaz cruzou, o Gerson fez de cabeça no segundo pau, foi né, um vacilo, né, nosso, e eles aproveitaram, eram equipes qualificadas, então era difícil. E contra o Bahia também, que começamos perdendo, o Wagner Basílio acertou um chute forte de falta lá, que o campo chovendo, bola foi um golaço, e a gente é aquilo que eu falei, jogadores qualificados, não tem como você, né, falar, vamos bloquear, às vezes passa, né, e a nossa equipe teve que superar, né, Elias, teve que correr atrás e reverter a situação. Pois é. Depois a grande final contra o São Paulo, aí já é um clássico local. Aí, para vocês, a pressão aumentou por ser o adversário ser o São Paulo, ou continua a mesma coisa, o Corinthians não sendo favorito? Como é que foram até os preparativos para essa decisão?
Elias, eu acho que a comparação, a cobrança maior foi interna. Foi a nossa cobrança, porque nós não éramos vistos como o favorito, né? Por todos, né? Se você fosse fazer uma enquete, fosse fazer uma pesquisa, nós talvez chegássemos a 10%, né, dos que acreditavam, mas nós, na realidade, acreditávamos e eu acho que a cobrança maior foi interna mesmo, porque nós sabíamos que não íamos ter uma outra oportunidade dessa, de sermos o grupo que foi primeira vez campeão brasileiro pelo Corinthians, o clube da grandeza do Corinthians, né? O Corinthians já tinha disputado aquele título de 76 com o Internacional. Eu, como corintiano, já tinha acompanhado tudo aquilo, já tinha sofrido tudo aquilo. Quer dizer, era garoto, mas lembrava daquela situação. E você ter a oportunidade de disputar um título, né? Sabendo que milhares de corintianos iam estar torcendo para que a gente conquistasse o primeiro título, foi fantástico. Então, a nossa cobrança interna foi maior do que a externa, né? Na minha opinião. Isso deu certo, porque no primeiro jogo, no Morumbi, 1-0, gol do Wilson Mano. Você lembra desse lance, desse gol? Lembro. Nós treinamos essa jogada insistentemente a semana toda. Nós sabíamos que o nosso time ia ter algumas situações na bola parada. O Neto vinha num momento muito bom e bolas frontais, a gente sabia que ele ia bater o gol, e as laterais a gente treinou para que fosse daquele jeito mesmo. Então a bola passou, eu entrei, puxei o primeiro pau e o Mano entrou atrás de mim. E o Mano foi muito feliz, que ele entrou no momento certo, pegou muito bem, difícil de acertar aquela bola, e nos deu tranquilidade, né? Aquela jogada ensaiada lá para ter outras oportunidades de gol. Acho que o nosso time jogou muito bem o primeiro jogo aí, foi superior ao time de São Paulo em número de chances, né? Então, esse primeiro gol aí foi muito importante. Pois é, hoje, passado tanto tempo dessa decisão, na sua opinião, onde vocês conseguiram neutralizar aquele time de São Paulo treinado pelo Tele Santana, que era um time muito rápido, né? Um time de jogadores habilidosos e um time de velocidade. Eu acho que o time de São Paulo tinha uma média de altura muito alta. Eram jogadores altos, jogadores acima de 1,85 m de altura. Se você for pegar o time inteiro de São Paulo, era um time complicado na bola alta, era um time muito forte nas laterais. Então, eu acho que nosso time foi muito feliz, que conseguiu neutralizar as laterais deles, com o Cafu e o Tilico, o Leonardo e o Elivelton. Quer dizer, nós conseguimos neutralizar esse ponto. Eu acho que talvez a função do Mauro e a minha foi uma função importante para aquele jogo, porque nós sabíamos que eram jogadores que desciam muito, os laterais desciam muito, e a gente tinha que ter uma qualidade na marcação e não esquecer de jogar. Então, o nosso plano de jogo foi não deixar o São Paulo jogar e tendo a oportunidade de fazer. Eu acho que foi o que aconteceu, né? Tomamos um sufoco no começo do jogo, que era normal, né? Mas eu era um grupo que sabia o que queria. Então, eu volto a repetir. Muita gente fala, se toma um gol no começo do jogo, o jogo seria outro. Na minha opinião,
era um grupo tão focado que ia ter força de reação novamente. Verdade. Falando nesse segundo jogo, né, Morumbi lotado, maioria corintiana, né, maioria de corintianos, até pressão de São Paulo, como você destacou, até que no início do segundo tempo, uma jogada entre você e Tupanzinho, relembre para nós essa jogada que acabou acarretando no gol, e quase um gol seu, né? Quase você tá com a história como autor do gol. O Tupã ele fez, foi uma bola que eu recebi, acho que do Neto, tocou para mim aberto e eu cortei o Antônio Carlos, né, para dentro, toquei o Tupã passando, né, que ele tinha a gente já treinava isso também, né, a passagem do Tupã, às vezes como ponta, e o Tupã fez o que ninguém esperava, né, que foi dar uma caneta no Ivan, um lance de pura habilidade, de jogador fantástico que ele era, porque a hora que ele deu a caneta, que ele tocou para mim novamente, eu falei, pô, como é que ele fez isso, né? E a bola ficou muito perto do meu corpo, né? Então, o pessoal já chegando, eu já imaginando que o pessoal já estava chegando para me travar, eu virei batendo de qualquer jeito, né? Na realidade, girei batendo, sabia que o gol estava ali e tal, e a bola bateu no Cafu e sobrou para o Tupã dar o carrinho, né? Então, eu fiquei muito, muito feliz, primeiro, por ter saído o gol, e depois, por ser o Tupã, o cara fantástico que era, né, ter feito o gol. O Pan era um jogador importantíssimo nesse time, porque era aquele jogador de movimentação, né? Para os mais novos que não conhecem, jogador de muita movimentação dentro de campo, né? Ajudava muito vocês. Muito. O Pan era muito leve, muito um jogador leve, né? Um jogador dinâmico, que chegava a invadir a área, né? Que nem eu falo, né? A gente costuma falar, invadir a área. Um cara que jogava, marcava, ajudava a marcar, mas chegava para concluir. Então ele tinha essa facilidade, muito rápido, né? E um cara que se destacou bastante naquele campeonato por ter qualidade, né? E eu acho que o Tupã foi muito importante naquele título. Fabinho, como é que é para você, de mais de 30 anos, corintiano, fazer parte dessa história? É o time é o primeiro time campeão brasileiro pelo Corinthians. Como é que é para você fazer parte dessa história? Olha, para mim, amigos, eu me sinto realizado por Deus por ter tido a oportunidade de jogar no time de coração, como criança, né, torcedor normal, fala, poxa, vamos, né, e eu vi meu time muitas vezes perder títulos, né, e aí eu ficava pensando, falei, pô, um dia eu vou ter a oportunidade de estar lá e vai ser diferente, né, e eu acho que Deus abençoou justamente nesse sentido, eu tive essa condição. E, felizmente, no Corinthians foram 2 títulos até então inéditos na história do clube, que foi o campeão brasileiro em 90. Foram 3, na realidade, da Supercopa com o Flamengo em 91 e da Copa do Brasil, primeira Copa do Brasil contra o Grêmio, em 95. Então, o que eu vou dizer mais? Né? O que eu posso pedir mais? Como é que era o Fabinho torcedor e outra? Quem era o ídolo do Fabinho? Eu assim, como torcedor, como a grande maioria, fanático, ficava nervoso, não gostava de perder, não gostava de... Mas, assim, eu tinha muitos ídolos, Vaguinho, eu vi jogar, na minha época de infância, e eu tinha ídolos fora do Corinthians também, que a gente começava a se espelhar em jogadores fora do Corinthians, na minha posição, Newton Batata, que jogava no Santos, eu vi grandes jogadores jogando, e a gente, né,
tenta fazer algumas coisas parecidas, né, com o que eles faziam, mas assim, é difícil até, né, a gente, cada um tem um jeito, né, de jogar, de entender o futebol muda a todo instante, então eu procurei me espelhar em jogadores que tinham determinação, que tinham raça, que tinham, né, que não gostavam de perder, né, e jogava como um ponta, né, um ponta aberto, e só em final de carreira que eu comecei a jogar um pouquinho mais para dentro, porque as coisas já estavam mudando para 4-4-2, né, 3-5-2, e aí vai. Agora voltando os pontas, né? Agora voltando os pontas, né? Voltando aos pontas, Tá voltando. e que, na minha opinião, não era para ter acabado, na minha opinião. Sim, Agora, talvez porque eu tenha jogado muito tempo ali, mas, assim, todo time que tem privilégio de ter bons atacantes e rápidos ali, fazer essa jogada, você abre mais espaço, né? Hoje os times jogam todos muito fechados e muita marcação, a bola fica muito ali naquela disputa central e muitas vezes eu lembro que nessa oportunidade nós valorizávamos muito até nível de cruzamento, né? Hoje você sim. vê os campos são muito melhores e o pessoal continua falhando muito nesse quesito, né, de cruzamentos, até porque eu acho que nem se trabalha muito mais isso daí, né? Nossa, era muito, né? Então, eu acho que com os pontas o jogo fica mais interessante. Poxa, e era bonito ver o ponteiro fechando pelo meio, o lateral passando por fora. Era bonito essa jogada. E agora que tá voltando a se ter novamente, né? Então, agora, porque são variações, né, de jogadas que você pode criar ali e quando você pega equipes muito fechadas e muito são esses jogadores que vão para cima. Hoje é difícil você ver um atleta indo para cima. Hoje pega, toca, pega, toca, pega, toca. Então, quer dizer, legal, mas é por isso que ainda nós vemos jogadores brasileiros sempre sendo valorizados, porque o jogador brasileiro, nesse um para um aí, é que faz a diferença, porque senão fica muito robotizado, na minha opinião, né? Então, e a gente fica doido quando vê um jogador que tem essa qualidade para o enfrentamento mano a mano. É lógico que tudo com um certo critério, né? Então, a gente vê o pessoal querendo podar. Então, pô, eu acho que tem que deixar mesmo o jogador tentar individualidade, principalmente ali, ó. Tem lugares que você não pode fazer isso, que é ali na entrada da tua área, mas pô, na ponta, no meio, né? Tem espaço. Tem espaço, tem que fazer, você tem qualidade, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar a pensar nisso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que muita coisa a gente tem que copiar de fora, não tenha dúvida. Hoje tem a globalização aí e a gente vê que muitas vezes, mas não pode perder as origens. Então, quer dizer, muita calma nessa hora aí, estão valorizando muito, né? Na minha opinião, é Fabinho, um grande hoje risco, até porque é somente muito torcedor do diferente Corinthians dos ou segue trabalhando outros no países futebol? aí do que acontece. Não, eu trabalho ainda com atletas, eu, eu trabalho no ramo do futebol ainda. Nesse ano, né, um ano é, bem atípico, né? Pelo coronavírus aí, pelo tudo que aconteceu no Brasil aí, mas a gente espera que as coisas se normalizem a partir de agora, né? E a gente consiga, pelo menos, ir aos estádios, ver os jogos, né? Acompanhar os clubes, acompanhar atletas, né? A gente está sentindo falta disso. Hoje
tá complicado. Vocês, né, poderem fazer o trabalho de vocês, né, presentes nos estádios, podendo ir sem ter que fazer testes, isso, aquilo, né? Então, a gente torce para que volte o mais rápido possível. Verdade. Fabinho, para encerrar a nossa conversa, eu sempre faço com o convidado uma brincadeira. Eu escalo o time campeão e ele tem que definir esse time em uma frase. Vou fazer isso com você em relação ao time campeão brasileiro, em 1990, o time do Corinthians. Vou escalar esse time e você define ele em uma frase. Vou começar. Pode até me corrigir se tiver algo para corrigir aí. Ronaldo, Giba, Guinei, Marcelo e Jacenir, Márcio, Wilson Mano e Neto, Fabinho, Tupanzinho e Mauro, técnico Nelsinho Batista. Define esse time em uma frase, Fabinho. Time de guerreiro. Time de caras fantásticos e inesquecíveis. Não só na minha vida, mas na vida dos corintianos. Isso aí. Fabinho, muito obrigado mais uma vez por atender o Brazuca. Sim, é um prazer, Elias. Prazer. Obrigado, pessoal do Brazuca. Aí acompanhe o canal, o projeto. Né? Eu gostaria também de deixar bem claro, né, que a gente sempre valoriza os jogadores que jogaram mais naquela competição, mas a gente não pode deixar de esquecer de lembrar de outros atletas que fizeram parte do grupo. Era um grupo fantástico, usou muita gente, usou Ezequiel, Paulo Sérgio, Marcos Roberto, usou Ângelo, usou Antônio Carlos, Gerson, lateral. Então, era um grupo fantástico. Se a gente for nominar todos, né, daquele grupo, fica até complicado, mas aquele grupo não venceu sozinho. E o principal jogador daquele grupo, com certeza, foi a torcida. Sem a torcida, a gente não teria ganho, não. Perfeito. Conversamos com o Fabinho, campeão brasileiro em 1990, vestindo a camisa do Corinthians. Abraço, Fabinho. Um abraço, Elias. Um abração. Fica com Deus. Zico tem razão. Neto. Tupã. Fabinho tá lá como comandante. Agora já tá mais pela ponta. Vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou. Grande entre as pernas.